Olá a todos que nos acompanham pelos canais do Fraternidade. É com muito prazer que estamos aqui em mais um dia de palestra virtual para aprendermos um pouco mais sobre o Evangelho à luz da doutrina espírita. Hoje vamos falar de uma lição que está no livro Palavras de Vida Eterna, com o título Existimos, é o capítulo 104. E antes mesmo de começar a prece, e conversar propriamente sobre a lição, eu tenho uma pergunta para fazer. Será que a gente vive ou a gente existe? Viver é a mesma coisa que existir? E aí? Às vezes a gente não para pensar sobre isso. De fato, há uma diferença entre existir e viver? E o que será que Emmanuel tem a nos dizer sobre isso? Esse é o X da questão, Então vamos ficar aí com uma pulga atrás da orelha, que já vamos conversar sobre isso. Para uma leitura preparatória, eu trouxe aqui o livro Agenda Cristã, do Espírito André Luiz, de Francisco Cândido Xavier. E o capítulo é o 22, se intitula Mais Além. Não basta que sua boca esteja perfumada. É imprescindível que permaneça incapaz de ferir. É importante que suas mãos se mostrem limpas. É essencial, no entanto, verificar o que fazem. Bons ouvidos são, certamente, um tesouro. A justiça divina, porém, desejará saber como você ouve. Excelente visão é qualidade louvável. Todavia, é interessante notar como você está vendo a vida. Possuir saúde física é reter valioso dom, mas é necessário considerar o que você faz, do corpo sadio. Raciocínio claro é virtude. Entretanto, é imperioso observar em que zona mental está você raciocinando. Bela imaginação é trazer consigo maravilhoso castelo. Convém reparar, porém, com que imagens você povoou seu palácio interior. Grande emotividade é característico de riqueza íntima. Contudo, é precioso saber como gasta você as emoções. Possibilidades de produzir intensamente são recursos preciosos. No entanto, é imprescindível conhecer a substância daquilo que você produz. Capacidade de prosseguir vida fora, lepidamente, é uma bênção. Não se esqueça, todavia, da direção que seus pés vão tomando através dos caminhos. Então, somos todos capazes de fazer muitas coisas, Mas como estamos fazendo isso e com quem estamos acompanhando, que é o X da questão, E que tem tudo a ver com a nossa lição de hoje, Sobre como estamos agindo, sobre como estamos fazendo das nossas ações, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Pai amado, muito obrigada por este momento de paz, em que a gente para um pouco a correria do dia a dia para se concentrar nas suas mensagens, nas suas vibrações de amor, que são inundadas de paz, de tranquilidade, de consciência sobre quem somos, nos fazendo nos reconectar com a nossa essência divina, nossa centelha luminosa. Lembremos que somos sempre banhados por essa luz, mas é preciso que nos conectemos melhor, que possamos nos apaziguar, nos redirecionar para o bem. Que assim seja. Bom, então vamos para a leitura da lição, Existimos. E começa com uma passagem que está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Vim para que tenhais vida e vida em abundância. Jesus. Existimos. Existem todas as criaturas saídas do hálito criador. A pedra existe, a planta existe, o animal existe. Existem almas nos passos diversos da evolução. Em sentido espiritual, no entanto, viver é algo diferente de existir. A vida é a experiência digna da imortalidade. Há muita gente que se esfalfa. Esfalfar fica cansado, devido a esforço excessivo. Então,
Tem muita gente que se cansa, perdendo saúde e possibilidades em movimento vazio, quando não se mergulha nas tramas do mal, entretecendo, né, se prendendo em reencarnações dolorosas. Há muita gente que destrói o próprio cérebro, escrevendo sem proveito, quando não expressa o pensamento para inspirar negatividade e crueldade, entrando em sofrimentos reparadores. Há muita gente que aniquila as horas, falando a esmo, quando não se utiliza do verbo para ferir e enlouquecer os semelhantes, adquirindo débitos escabrosos, né? Hartos difíceis. Há muita gente que perde essa ou aquela permissão, né? Há muita gente que pede essa ou aquela permissão para frustrá-la em atividades sem sentido, quando não a maneja em prejuízo dos outros, criando lágrimas que empregará longo tempo para enxugar. Todos esses agentes da inutilidade e da delinquência, né, da desobediência às leis, existem como todos nós existimos. Observa assim o que fazes. O berço confere a existência, mas a vida é obra nossa. Forte. Forte e muito pensativo, né? Já no título, o Emmanuel já dá um banho de lição, né? Existimos. Aí ele já decreta mais ou menos que grande parte de nós está mais existindo do que vivendo. E aí a gente volta de novo para aquela pergunta no início, né, que eu fiz. O Emmanuel, logo nesse título, né, no título da lição, ele nos traz essa reflexão, né, esse alerta sobre o existir e o viver. Porque há diferença, né? O que é a vida? Né? Parece uma pergunta simples, né? Parece fácil de ser respondida, mas ela é complexa para ser respondida. A gente consegue encontrar aí, né, várias definições nas áreas da ciência, e do ponto de vista religioso mesmo, né, ela é definida como aquilo que transcende a matéria, a certeza de que há algo além da matéria. Mas será que a nossa existência como espíritos imortais é suficiente para definir a vida? Então, viver é algo diferente de existir. Viver, ele está atrelado à nossa vida de espírito imortal. E o existir está atrelado à nossa vivência no mundo material. A vida, ela é uma só. A nossa vida de espíritos imortais. Já a existência, ela está vinculada à reencarnação, ela está ligada à nossa passagem, né, pela matéria. Cada reencarnação é uma existência. Temos uma vida e dentro dessa vida a gente passa por várias existências. E tanto na vida imortal quanto nas experiências terrenas, existências terrenas, a gente passa por várias experiências. Então a gente tem uma vida, dentro dessa vida passamos por várias existências, né, reencarnatórias, e dentro dessas existências, tanto no corpo quanto fora do corpo, na vida em geral, a gente passa por várias experiências. Mas já a gente vai falar mais sobre o que são essas experiências, né? Quando a gente pula do título, né, e vai aqui para a passagem no Evangelho do João, no capítulo 10, versículo 10, quando ele coloca: vim para que tenhais vida e vida em abundância. Ok. Quando a gente pensa nessa frase, surgem algumas constatações, né, que merecem a nossa atenção. Primeiro, se Jesus ele fala de uma vida em abundância, é porque então existe uma vida em escassez. Se existe muito, é porque existe pouco. Então, Jesus ele está nos convidando a pensar de uma maneira mais profunda sobre o que de fato é a vida, né? Ou seja, não basta existir para que a vida seja em abundância. No nosso dia a dia isso é muito real, né? Porque às vezes a gente está aqui, fazendo a nossa rotina, fazendo as nossas atividades diárias, mas a gente ainda assim sente um vazio dentro da gente. Às vezes pode estar rodeado de gente ao nosso redor, mas ainda existe aquele buraco dentro de nós. Então a gente está existindo, porque a gente não está se conectando com esse nosso lado espiritual, de espírito imortal, que é a vida realmente. Então, quando
quando a gente está só na existência, a gente não se sente preenchido, a nossa vida não está preenchida, então a nossa vida não está em abundância. Quando a gente se conecta com a nossa vida em abundância, quando a gente se conecta com esse lado espiritual, em que estão consciência, né, de que somos espíritos imortais vivendo uma reencarnação para se aprimorar, e quando desencarnarmos vamos continuar evoluindo no plano espiritual e depois retornando para continuar o aprendizado. Então, quando a gente tem esse sentido amplo, a gente está consciente da nossa vida. Quando a gente se limita a uma reencarnação apenas, a gente está se limitando à existência. E Emmanuel também, logo no início aqui do trecho, né? Primeiro ele vai falando, né? Existimos, então ele já começa com essa afirmação que a maioria de nós só está existindo, não está ainda nessa conexão espiritual, que é a vivência propriamente da vida imortal. E ele coloca, né? Todas as criaturas que nasceram do Criador existem. A pedra, a planta. Então ele fala que o animal, que não é uma prerrogativa só do homem, né? Não é uma particularidade do homem. Não, todos os outros reinos também existem. Agora, levando para o lado espiritual, a gente tem que distinguir esses dois verbos. E aí Emmanuel traz a definição de vida. A vida é a experiência digna da imortalidade. Vamos parar aqui também, né? Emmanuel, a gente tem que parar e dar uma refletida para ver se a gente entende. Quando ele coloca essa frase, a vida é a experiência digna da imortalidade. Nós passamos, né, por várias experiências ao longo da nossa vida, ao longo do nosso dia a dia. Só que muitas dessas experiências, elas são passageiras. São experiências só de sensações, de prazeres transitórios, de dores, que fazem parte do nosso aprendizado, mas passam. Mas aquelas que realmente são duradouras, que a gente pode falar que é em abundância, né? Que nos ajudam na formação do nosso caráter, que nos conectam com a nossa centelha divina, essas sim são dignas, são consideradas dignas, né? E fazem parte da nossa vida imortal. Geralmente são aquelas marcadas pela alegria, pela amizade, pela superação, pelo conforto, né? O afeto, pelo amor. Elas são mais vivas, né? Elas nos planificam. Por isso, toda experiência digna, ela é aquela que nos agrega valor, que fica registrada na nossa vida de espírito imortal. E não é o tamanho da experiência que vale, e sim os pequenos gestos. Às vezes é um gesto de gentileza, de carinho, de perdão, de conversar, de ouvir, de caridade, né? Do bem. Ações do bem são dignas da nossa experiência. Então, essas vivências, esses gestos singelos, são o que constroem a nossa vida. Então, esses pequenos gestos são os tijolinhos da construção da nossa vida, que aí a gente pega lá no final, quando ele coloca que a vida é obra nossa. A gente tem que construir uma obra. A nossa vida é uma obra. E tijolinho por tijolinho. E esses tijolinhos cada tijolinho é um gesto que a gente faz, um gesto conectado com o bem, que faz parte da nossa vida. E ele é fruto de experiências. E aí, quando ele vai dando alguns exemplos, né? Emmanuel é muito perspicaz, porque ele coloca aqui, né? Que tem muita gente que se cansa, né? Perdendo saúde, com um movimento que não vale nem a pena, né? Com ações vazias, né? E aí ele coloca uma situação complicada e a pior dessa complicada, né? Que pode piorar, né? Você gasta uma energia em uma situação que às vezes não precisa, né? E aí ele coloca a situação mais complicada ainda, né? Quando ainda mais você não resolve se mergulhar nas tramas do mal mesmo, né? Você já tá ali num desgaste que aí acaba você pendendo aí para uma situação pior ainda, né? Se conectando com o mal que ainda habita em nós, né? E aí vem várias reencarnações para reparar tudo isso. E aí ele coloca, quando também a gente destrói o cérebro, né? A gente às vezes fica aí assistindo coisas que ficam ali na nossa mente, martelando, nos ruminando, né? Tipo ruminando, né? Literalmente, aquela ideia que fica pesada, aquela energia pesada. Então, tanto a mente quanto o coração, eles ficam sobrecarregados com aquilo que a gente assiste
que não é muito proveitoso, até mesmo em leitura, aquilo que a gente escuta. E aí, sem proveito, né? Nos desgastando. E aí ele coloca a situação pior ainda, quando a gente não, ainda mais quando a gente não expressa aquele sentimento de negação, de crueldade, indo para sofrimentos reparadores. E aí vem o quê? O sofrimento para reparar. Parece contraditório, né? Sofrimentos reparadores, mas é isso. Às vezes a gente entra numa zona tão profunda do sofrer que é preciso a gente sair para se burilar, né? Porque o sofrimento é o burilamento, né? Ele é um modo como a gente passa pela dor. Porque a dor todos nós vamos ter que passar no estágio evolutivo que estamos, né? Uns passam mais rápido, outros mais devagar. Mas a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, né? Como já dizia. E aí, o sofrimento é uma das formas que a gente pode passar pela dor. A gente pode passar pela dor resignado ou pode passar pela dor sofrendo. Há muita gente que aniquila as horas, ou seja, você gasta tempo com coisa que não vai ser frutífera para sua vida, não agrega valor na sua vida. É apenas gastando tempo mesmo, tempo precioso que você poderia estar fazendo bem, né? E aí ele coloca, quando ainda mais você não resolve querer ficar usando seu verbo, ou seja, sua fala, para ferir alguém, para deixar o outro até magoado, enlouquecido, né? Você bota uma pulga atrás da orelha do outro ali, que ele vai ficar martelando. Então, você é o responsável pela situação emocional também do seu próximo, quando você coloca certas palavras ou expressões que podem deixar ele ali numa situação de vibração mais negativa. E aí você acaba adquirindo débitos, como ele coloca aqui. E também tem muita gente, né, que pede aquela permissão para fazer certas atividades, acaba que vai fazendo uma atividade que acaba prejudicando os outros e ocasiona muito sofrer ao redor. E aí eu achei interessante a palavra que ele usou para todas essas situações. Todas as situações são agentes da inutilidade e da delinquência. Então a gente tem que ficar ligado para não se deixar dominar por esses agentes que constantemente nos rondam e que nós, querendo ou não, ainda temos dentro da gente também um pouquinho, né? Esses agentes. Um pouquinho ali do remorso, da culpa, da vingança, da inveja, do egoísmo, do orgulho, todos esses agentes da inutilidade e da delinquência, né? Ou seja, nos fazem desobedecer as leis divinas. E aí a gente precisa ficar ligado para não cair na onda deles e nos deixar conectar com o nosso lado sombra. E sim, buscarmos sempre nos conectar com o nosso lado luz, com o nosso lado brilhoso, o sol interior, que é Deus, né, dentro de nós, essa essência divina. E aí, de novo, como Emmanuel coloca aqui, viver é algo diferente de existir. Vamos de novo refletir. Será que estamos vivendo em abundância ou estamos apenas existindo, passando por uma experiência aqui e pronto? Então, quem existe, ele só consegue enxergar o agora, o presente, né? A reencarnação presente. Já quem vive, enxerga o agora, mas tendo como referência o passado e o futuro, sabendo dos valores imortais que carregamos fora do corpo. Viver é começar a entender as nossas responsabilidades com foco na imortalidade do espírito, né? Começar a respeitar e ter certeza que existe a lei de causa e efeito, né? Tudo que a gente planta, a gente vai colher. E ter consciência de ser um espírito imortal. É consolador, né? Isso. Saber que tudo que vivemos é para o nosso progresso, fruto do plantio do passado, fazendo uma nova semeadura agora para o futuro. Porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, quem vive tem essa consciência, né, de que precisa cuidar direitinho da sua semeadura e da sua colheita também. Porque vai ter que aprender a colher. Porque vai ter que colher. E aí, como você vai colher? A forma, né, que você vai colher é isso. É o sofrimento, é a resignação. E quem já tem esse discernimento está no viver.
Agora, aquela pessoa que só existe, né? Que só pensa em aproveitar o máximo da vida, os prazeres mundanos, não tem muito ideia dessa imortalidade do espírito, né? Jogando fora, né, grandes oportunidades de evangelização, de evangelização também, né? Porque a gente tem que se evangelizar, mas jogando também essas oportunidades de se auto-evangelizar e de evoluir, e acaba que, querendo ou não, a vida, entre aspas, vai cobrar isso, né? Então a gente vai ter que colher uma hora. Então é preciso estarmos alerta sobre o que estamos vivendo agora. É vivendo, né? Nós estamos vivendo ou nós estamos apenas existindo? E que experiências estamos agaranhando para contribuir na nossa evolução e na dos outros também, né? Porque afinal a nossa evolução está atrelada também à evolução dos outros, e aí isso atrela a evolução do planeta, e isso atrela a nossa proximidade cada vez mais do divino, né? A gente precisa cada vez mais se conectar com o divino. Então, presta atenção, né? É aquela medida que tem lá no Evangelho de, ao final do dia, a gente refletir sobre o que fizemos no dia, né? E que tipo de experiências tivemos nesse dia. São experiências passageiras ou são experiências duradouras que vão ser mais um tijolinho na nossa vida imortal, né? De espírito imortal. Então, é sobre isso que Emmanuel nos traz quando coloca existimos, né? Um alerta. Será que você só está existindo? Ó, presta atenção. O que a gente está deixando de legado para as próximas gerações, né? Porque o que a gente está fazendo agora é o que a gente vai deixar para as próximas gerações. Que exemplo nós estamos dando, né? As nossas ações, o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso falar, o nosso agir, tudo são energias e tudo isso contribui para a vibração do nosso planeta também. Então a gente está contribuindo também para a evolução do planeta e para a situação que o planeta está atualmente. Então a gente precisa do olhai, orai e vigiai, né? E cuidemos sempre desses gestos, né? Desses nossos gestos, para que possamos vivenciar uma experiência digna. Porque é o que Emmanuel sugere para a gente. A vida é a experiência digna da imortalidade. Ou seja, estarmos no nosso dia a dia trabalhando um com o outro, lembrando que somos espíritos imortais, lembrando que precisamos compartilhar e nos auxiliar para evoluir, e que essa experiência seja digna, né? Ou seja, condizente com o que aquilo Jesus nos ensinou, né? E aí sim a gente vai estar vivendo, a gente vai ter a certeza de que estamos vivendo. É claro que não é fácil, tem dia que realmente a gente só está existindo, né? Principalmente quando bate o cansaço, ou quando bate a revolta, ou quando bate a extrema tristeza por perdas, ou por situações que a gente achava que não deveria ser merecedor daquilo. Lembra que tudo tem um motivo para a gente aprender. Então, não desistamos jamais do amor e de fazermos o bem. Porque quando estamos com Cristo, nós vivemos em abundância. Sigamos os passos. E assim, mestre, agradecemos por mais esse momento de estudo em conjunto. A gente sente a presença da espiritualidade a nos ajudar mesmo, a nos estimular a tentarmos ser melhor, a tentarmos não cairmos nos mesmos erros, que possamos agradecer pela doutrina espírita como um farol em nossas vidas, que nos impulsiona para caminharmos com passos mais firmes, seguros, constantes, não mais oscilantes, temerosos, frágeis. Que possamos ter uma fortaleza interior em nossos corações, construindo o reino de Deus no nosso santuário íntimo, no nosso ser, para que possamos a cada dia mais
nos conectarmos com a nossa essência divina e nos aproximarmos cada vez mais de Jesus, nosso irmão, mestre, amigo, guia e o Criador, né, Deus, nosso. Que assim seja. Tchau!